Olá, ouvintes! Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará, está no ar. Na semana passada, nós informamos sobre as ações do projeto Cientista-Chefe Infraestrutura Viária, uma parceria entre academia, governo e Tribunal de Contas para acelerar a infraestrutura das vias existentes no Ceará e, claro, qualificar a construção das rodovias. Neste programa, vamos apresentar as ações de outra iniciativa ligada ao Cientista-Chefe no TCE Ceará, o projeto Monitor Fiscal. Este projeto vem publicando uma série de documentos sobre a situação fiscal pública, dentre estas a Carta de Conjuntura Macrofiscal, a redução do endividamento do Estado do Ceará no primeiro bimestre deste ano. Então fica com a gente que hoje vamos tratar das pesquisas sobre finanças públicas no TCE. O Monitor Fiscal é um projeto do Núcleo de Pesquisa do TCE, o NUPESC, uma parceria entre a Corte de Contas e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, através do programa Cientista-Chefe. A Carta de Conjuntura Macrofiscal número 9 apontou redução da dívida pública do governo do Estado do Ceará no primeiro bimestre de 2022. De 20 governos estaduais que reduziram seus níveis de endividamento no começo deste ano, o governo do Ceará ficou em terceiro lugar, diminuição de 4,92%, perdendo apenas para os estados do Acre e do Maranhão. Vocês devem estar se perguntando o que é dívida pública e por que esse assunto é tão importante. Para tentar responder a essas questões, Dimitri, recebemos no Conexão Cidadão o coordenador adjunto do Núcleo de Pesquisa, o Raimi Holanda. O Núcleo de Pesquisas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará vem desenvolvendo uma série de pesquisas e análises relativa à situação fiscal do Estado do Ceará e dos 184 municípios. Então, análises vêm sendo efetuadas em diversas áreas, como despesa pública, receita, previdência, investimento e endividamento dos nossos entes. O mais recente estudo, que foi traduzido na nossa Carta de Conjuntura, ele traz exatamente um estudo da evolução do endividamento do Estado do Ceará. Ele mostra, através das variáveis de disponibilidade de caixa, de dívida consolidada e da dívida consolidada líquida, o que aconteceu a partir de 2019, mostrando a cada 2 meses como se deu essa evolução. A dívida consolidada, ela é uma variável que representa tudo aquilo que o Estado, contraiu em termos de dívidas, empréstimos junto a instituições financeiras, junto a organismos internacionais, constitui todo esse montante de quanto o Estado deve em um determinado momento. Conforme Raimi explicou, o estudo utilizou o conceito de dívida consolidada para descrever todas as obrigações do governo com terceiros, como, por exemplo, de empréstimos. Esses recursos obtidos via endividamento são aplicados pelo Estado, por exemplo, em obras de infraestrutura como estradas, na construção de escolas e hospitais, entre outras ações, que formam os investimentos públicos. Esses investimentos públicos, Carol, devem funcionar como impulsionadores do desempenho socioeconômico, seja de um estado ou até mesmo de um município. Contudo, toda obrigação financeira precisa ser paga e gerida conforme as normas existentes. Na Carta de Conjuntura foi verificada a trajetória da dívida consolidada no final de 2019, passando pelo período pandêmico até chegar no primeiro bimestre de 2022. Vejamos o que Raimi tem a dizer sobre o período analisado. Podemos observar aqui no gráfico, que a dívida que o Estado do Ceará possuía no ano de 2019 era da ordem de 13,5 bilhões de reais. E essa dívida consolidada permaneceu estável até o final, o 5º bimestre de 2019, quando então essa dívida começa a ter um forte incremento. Esse crescimento ele atinge no ano de 2020 na ordem de 18 bilhões de reais. Ou seja, a dívida do Estado sai de 13,5 e salta para 18 bilhões ao longo aproximadamente no ano de 2020. E a partir daí, no ano de 2020 e o ano de 2021, percebe-se uma relativa estabilidade dos valores dessa dívida. E quando chega ao final de 2021, atinge um montante de 18,9 bilhões de reais. O que se observou, a partir do início desse ano, de 2022, no primeiro bimestre de 2022,
foi uma redução dessa dívida, uma queda da ordem de 900 milhões de reais. Ou seja, a dívida total do Estado em 2022 hoje é menor do que era no final de 2021. Além de apresentar os resultados do estudo, Raimi fez uma análise sobre a importância de acompanhar a dívida pública estadual. Muito bem, o que esses números representam? Aumento de caixa, redução de dívida, representam um conjunto de fatores. O primeiro deles é dizer o seguinte: se o Estado tem mais caixa disponível, ele tem melhores condições de prestar o serviço à sociedade. Tem melhores condições de prestar o melhor serviço na área de educação, na área de segurança, na área de saúde, na área de segurança pública, na área de saúde. Por quê? Simplesmente porque ele tem disponibilidade, de recursos para fazer frente a essas despesas. E tendo também caixa, aumenta sua capacidade de fazer novos investimentos. Novos investimentos representam crescimento futuro do Estado do Ceará. E um terceiro importante elemento é dizer o seguinte: quanto melhor essas variáveis, melhor é o chamado rating da capacidade de pagamento do Estado. Esse rating é medido pela capacidade de que o Estado teria de honrar esses empréstimos que são contraídos. Então, quanto melhor esse rating, maior é a capacidade do Estado, por exemplo, contrair novos empréstimos a taxas mais baixas, permitindo, portanto, que novos investimentos sejam realizados dentro do nosso Estado. Esta edição e as demais cartas de conjuntura macrofiscal podem ser acessadas no site do Instituto Plácido Castelo. Você já conhece, que é a nossa Escola de Contas e Gestão do TCE Ceará. Acesse lá, ipc.tce.ce.gov.br. e vá no ícone NUPESC. É importante explicar que o NUPESC é uma estrutura vinculada a este instituto e tem como coordenador o conselheiro Edilberto Pontes, vice-presidente do tribunal e presidente do Instituto Rui Barbosa. No decorrer deste ano, o Núcleo de Pesquisas vem divulgando estudos sobre as finanças públicas, principalmente por meio do projeto Monitor Fiscal. Só para citar alguns exemplos, a Carta de Conjuntura Macrofiscal número 8 levantou os principais fatores responsáveis pelo aumento de preços de combustíveis no país e no estado e apresentou simulações sobre a redução potencial de receita pública estadual em caso de aprovação de projetos de emenda parlamentar. Esse estudo é bem interessante, viu, Carol? Porque o NUPESC vem se preocupando não só em analisar os fatos passados, mas também fazer projeções para o futuro, como nesta carta de conjuntura, que se calculou o impacto sobre os cofres públicos cearenses em caso de alteração da forma de cobrança dos tributos sobre os combustíveis. O Estado, para ele prover os seus serviços, ele precisa dessas receitas. Então, serviços, por exemplo, de educação, saúde, segurança, novos investimentos em novas estradas, construir novos postos de saúde, novas escolas, ele precisa dessa arrecadação. Então, se essa arrecadação ela reduz, se o Estado passa a receber menos recursos, evidentemente, a prestação desse serviço ela é afetada. Não só a prestação de serviço, como também a capacidade de investimento do Estado pode ficar comprometida. Aqui ouvimos novamente o coordenador adjunto do NUPESC, o Raimi Holanda, em entrevista ao jornal Assembleia, e ele explica os impactos do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados no fim de maio, que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis e energia elétrica, incluindo aí também o gás natural, o transporte coletivo e comunicações. Agora vamos chamar a nossa colega Ellen Vasconcelos com informações direto da redação. Olá, Carol e Dimitri. Olá, ouvintes. TCE Ceará continua o trabalho de conversão de documentos físicos em formato eletrônico, de digitalização e de descarte de documentos com tempo de guarda vencido. Nos dias 18 e 19 de maio, foram eliminados 4.761 processos do TCE Ceará. De acordo com a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, nesses 2 dias foram eliminadas 14,2 toneladas de papel, e foram os primeiros descartes realizados desde que o tribunal transferiu o local de funcionamento para a unidade de arquivo na sede do órgão. A iniciativa está de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 12, da Organização das Nações Unidas, que trata sobre o consumo e produção sustentáveis.
Na programação do Transparência Ativa, programa transmitido na Rádio Povo CBN no dia 30 de maio, recebeu a secretária e o secretário adjunto de Tecnologia da Informação do TCE Ceará, Caramira Arruda e Sávio Braga, para debater sobre como as tecnologias auxiliam na transparência ativa. O webinar com o tema O Papel do Controle Social, Mecanismos de Interação com o Tribunal, realizado no dia 2 de junho, contou com as palestrantes Hilária Barreto, diretora executiva do Instituto Plácido Castelo, e Derlange Maia, assessora de Inovação e Qualidade do Tribunal. Encerro por hoje, até a próxima. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Neste episódio foram utilizados áudios do programa Acontece TV, noticiário do TCE Ceará. E da TV Assembleia. Se você tiver sugestão de tema ou alguma dúvida, envia pra gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção, claro, é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima. Até o próximo.